Agora, Waldrisson, qual a relação do santo com as comidas? Oficialmente, Joyce, nenhuma. É mais porque festas juninas são 3 santos importantes, 3 festanças mesmo, divididas com mais ou menos 10 dias entre uma e outra, e todo mundo aproveita para comer bastante. Por quê? É a época da colheita da safrinha. O milho mesmo se colhe no final do ano, mas no meio do ano tem uma safrinha de milho que acontece nesse período, mês de junho, e então você tem um milho de qualidade, gostoso, tal, e aí vamos nos fartar comendo tudo que a gente tem direito. A relação mesmo de Santo Antônio é mais com o bolo, porque já na época dele, ele pedia para a cozinha do convento fazer bolos e ele colocava no meio do bolo algumas medalhinhas e dizia que a pessoa que comia o bolo e encontrava a medalhinha, a graça, o pedido ia ser atendido. E também o pão, porque tinha até crises no convento que ele morava, porque ele roubava mesmo, tirava o pão lá dos irmãos monges e dava para toda aquela população faminta. Tanto é que até hoje, se você quer ter prosperidade na sua casa, no dia de Santo Antônio, pegue um pedaço de pão, o pãozinho bento de Santo Antônio da missa, e coloque ou na vasilha do arroz ou na vasilha do feijão e deixe o ano todo. Para quê? Para não faltar comida na sua mesa. Nós já vamos falar mais sobre o pão e a festa junina realmente, né? Tem ligação direta com o agro, porque celebra a colheita, como o Waldrisson colocou aqui. Doutor, canjica, bolos, o senhor falou aqui. Mungunzá, talvez, também é feito com milho, mas acho que é uma coisa bem nordestina, aqui no sudeste, sul. Tem uns que falam que é mugunza, outros é mungunzá. O que é esse prato? Mungunzá é uma canjica parecida com a nossa. Por exemplo, no norte do país, que eu fui conhecer mais efetivamente, é um prato doce e salgado, porque você tem tanto açúcar quanto sal. Então, quando a gente estava lá na Amazônia, minha esposa ficava bravíssima quando a nossa cozinheira fazia a canjica, que ela adora, e colocava sal, que virava mungunzá. Então é um tipo de canjica, mas que muitas vezes você tem um pouquinho do sal também, que quebra um pouquinho daquele doce. Mas é muito tradicional. Aqui você vê muitas vezes a pessoa chamando a canjica de mungunzá. A sua esposa se acostumou com a canjica salgada, o mungunzá, ou não? Ela só prefere a canjica? Era proibido no nosso barco. Ô Val, falando do pão, qual que é a origem aí, a tradição, o simbolismo do pão de Santo Antônio? O pão de Santo Antônio é exatamente por isso, Joyce, porque ele pegava o pão do convento e distribuía para as pessoas necessitadas. E aí vem uma história muito interessante, que é considerada um dos grandes milagres dele, que num dia de bastante inverno, muita gente faminta pedindo por alimentos, ele foi na despensa e pegou todo o pão que havia lá e distribuiu. E aí o cozinheiro do convento ficou realmente fulo da vida e falou: pô, Antônio, e aí, como que a gente vai comer? Ele disse assim: não se preocupe, volta lá e veja o que aconteceu. Quando ele volta na despensa, ele vai olhar no cesto, estava repleto de pães. E assim pôde alimentar todo o pessoal do mosteiro e ainda distribuir mais pãozinho para as pessoas. Então, por lembrança desse milagre, no dia 13 de junho, muitas pessoas levam na missa ou na oração sacolas de pães para serem bentos pelo padre e depois distribuídos por toda a população. Para quê? Para ter prosperidade, para ter fartura e principalmente para ter alegria e saúde dentro de casa.